30 de janeiro. Adore somente a mim. Qualquer outra coisa que ocupe sua mente se torna seu Deus. Preocupações, se alimentadas, transformam-se em ídolos. A ansiedade ganha vida própria, infestando e parasitando sua mente. Liberte-se desta escravidão, afirmando sua fé em mim e descansando na minha presença. O que se passa em sua mente é invisível, imperceptível às outras pessoas. Mas leio seus pensamentos o tempo todo em busca de evidências da sua fé. Eu me deleito quando sua mente se volta para mim. Proteja com cuidado seus pensamentos. Bons pensamentos o mantenham ao meu lado. Vamos orar então. Pai amado, Pai grande, de misericórdia, Mãe Maria e todos os bons espíritos que nos acompanham, que fazem parte do nosso dia a dia, que está nesta reunião agora, gostaríamos grandemente de agradecer mais uma oportunidade de estudo, mais uma oportunidade de vida. Nossos corações estejam atentos para cada palavra, cada emoção e sentimento, cada experiência que foi exposta aqui nesta reunião. Que cada situação sirva para o nosso aprendizado. Glorificamos a Ti, grande Deus, pelo Teu infinito amor, por possibilitar que as nossas amizades se fortaleçam, por possibilitar que a nossa reunião, nossa união se perdure até esse exato momento. Agradecemos, Senhor, o Teu amor, a Tua misericórdia e toda essa amizade que nos fortalece para o caminho do bem. Que possamos a cada dia priorizar a nossa vida espiritual, o engrandecimento que vem através dos Teus conhecimentos, e que o nosso seja uma grande fortaleza do Teu amor. Que sejamos luz onde quer que estejamos, que possamos ter força e coragem diante das adversidades, porque sabemos, Pai, que estás sempre conosco. Conduza essa reunião, nos permita ser melhores a cada dia, guiados pelo Teu amor. Que assim seja, Senhor. Gratidão, Suelen. Lindo demais. Nani, você pode ler o Evangelho hoje? Obrigada. Então, vamos lá. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. O item é o item 5. Mercadores expulsos do templo. Capítulo 26, item 5. Vou começar a leitura. Pode? Vamos lá. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam o meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. São Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18, São Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Jesus expulsou do templo os mercadores.
condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Leia o próximo item, que já é mediunidade gratuita, ou a gente comenta aqui? Vamos comentar, então, vamos comentar. Fazendo essa leitura aqui, agora eu lembrei que um pouquinho de tempo atrás, não sei se no início ou mais para o meio da pandemia, algumas pessoas começaram a comercializar alguns objetos que curava, né? Prevenia a Covid, né? E aí a gente vê não a religião, né? Mas o religioso, porque o grande problema está no religioso e não na religião, né? Quando se juntam com o objetivo de exaltar e engrandecer a Deus, tudo que se faz nesse sentido é válido. Agora, quando aqueles espertalhões começam a querer lucro a todo tempo, né? A qualquer custo, querer comercializar o perdão, o amor e a cura, nós vemos que é uma grande maldade com as pessoas que têm fé, e principalmente com aquelas que têm fé e estão necessitando da cura, né? Porque aí são duas alternativas assim muito fortes. Nós sabemos que precisamos da fé, que temos de ter a fé. Outro dia mesmo falávamos isso, de que quando nós temos dificuldades e seguimos ao Cristo, não quer dizer que as dificuldades de uma hora para outra elas vão desaparecer, vão sumir. Não, muito pelo contrário. Sabemos que estamos no mundo de provas e expiações e que as dificuldades serão constantes em nossa vida, né? Porque elas são o aprendizado, né? Através dela é que nós vamos conseguir aprender. Só que quando nós temos algo em que nos segurar, algo para nos fortalecer, mesmo diante das dificuldades, nós conseguimos passar. Nós encontramos determinada ajuda em lugares que antes a gente não via ajuda, né? Às vezes chega alguém e nos dá uma palavra, aparece uma pessoa conversando com a gente e fala, por acaso, uma pessoa que a gente nunca viu, de um médico, alguém falando de um tratamento que a gente ainda não tentou. Então, assim, a gente sabe que as necessidades ela ainda são necessárias para que a gente evolua. Infelizmente, nós não conseguimos ainda evoluir pelo amor, precisamos da dor, né? Porque a dor vai fazer com que a gente sinta, com que a gente repense e com que a gente se transforme. Vai chegar o dia em que nos transformaremos pelo amor, sim, e já tem pessoas que fazem isso, né? Então, quando a gente está numa situação grave, quando a gente está com algum problema, quando a gente está doente, com dificuldade de qualquer espécie, e chega alguém nos oferecendo uma solução, a gente agarra aquela solução como uma tábua de salvação. E não é porque a gente não tem fé que a gente cai, não. É porque nós estamos muito carentes e, infelizmente, as pessoas que nos oferecem ajuda são aquelas que têm o dom de iludir, né? Que têm o dom da oratória. Acho que anteontem a gente falou sobre isso. Elas dizem exatamente o que nós precisamos. Elas parecem que aprendem a ler o que a pessoa necessita, né? A gente, quando está muito carente e encontra alguém que nos dê atenção, a gente abre a boca e fala de tudo. A gente nem percebe o que está falando. E essas pessoas espertalhonas, nesse momento, eles estão com os ouvidos bem atentos para pegar todas as informações que ele tem a nosso respeito. E depois ele nos devolve em forma de solução. E muitas das vezes a gente nem lembra que a gente comentou sobre aquele problema, porque a pessoa se apresenta para a gente tão cordata, tão mansa, querendo ajudar, que a gente realmente abre o coração e fala, e não percebe o que está falando, né? A gente só quer falar, a gente quer desabafar. E aí eles aproveitam dessa nossa fragilidade e fazem pouco
da nossa dor, né? Um total desrespeito. Nós sabemos que os milagres, eles acontecem. Sabemos também que muitos de nós teremos dificuldades que para a Terra seria impossível que a gente passasse por ali, mas para Deus nada é impossível. Que Ele vai fazer, né? Ele já fez, Ele vai fazer, Ele continua fazendo com várias pessoas, né? É só nós observarmos ao nosso redor os relatos que a gente tem, né? Então chega alguém e nos oferece aquela salvação, e aí a gente dá tudo que a gente tem em troca de uma melhora, em troca da cura de uma doença que na Terra é considerada incurável. Só que, infelizmente, não é Deus quem nos está oferecendo isso. E aí é que eu digo, não é a religião, é o religioso, porque é o homem que deturpa todos os ensinamentos, né? Que coloca tudo o que o Cristo disse voltado para ele, né? E ele consegue, de uma forma tão inteligente, fazer com que pareça mesmo que aquele aconselhamento vem do alto. Então, muitas vezes, nós caímos em armadilhas, já temos conhecimento de muitas pessoas que, infelizmente, são enganadas. Mas sabemos também que, após esse engodo todo, né, que após essa enganação toda, a maioria das pessoas consegue se reestruturar, porque Deus ele não desampara ninguém. E aí que fique uma dica para que, novamente, eu digo, como a gente falou lá nos falsos profetas, eu acho que foi de ontem, que a gente tenha muito cuidado com aquele que nós seguimos, né? Com o que nós ouvimos, porque quando a gente está carente, tudo o que nos é dito, a gente acha que cai como uma luva, e a gente não pensa nas consequências, a gente sempre simplesmente age, né? E aí o Cristo ele condenava exatamente isso. As pessoas que estavam fazendo do templo, da casa do Pai, um shopping, vamos dizer popularmente hoje, né? Eles estavam simplesmente vendendo a fé de determinadas formas, né? De todas as formas, né? E que a gente tenha cuidado com isso. Não é recriminando as pessoas que acreditam, que gostam mesmo de amuleto. Eu mesma, eu tenho um escapulário e eu adoro. Eu não sei qual é a minha ligação, mas é uma coisa que me faz bem, entendeu? Mas eu não ponho toda a minha fé que ele vai me salvar de tudo. Eu acho que eu tenho que fazer a minha parte. Eu acho que é muito mais do que isso, né? Ajuda porque me fortalece, me faz mais confiante, mas não é só isso, tem muito mais. A gente sabe das pessoas que têm os santos de devoção, não o santo em si, mas a estátua mesmo, né? E ali ela deposita uma grande confiança. Não estou falando que é errado, gente, eu não estou recriminando, eu só estou exemplificando. Mas a gente precisa não se apegar tanto àquilo ali, senão a gente faz daquilo um amuleto e acha que, de posse daquilo, a gente vai estar salvo de qualquer coisa, quando a gente sabe que não é bem assim, né? Nós temos os santos, nós temos as fitinhas, nós temos o escapulário, tudo nos é permitido, né? Mas nós temos que ter sabedoria, né? Até para escolher, senão a gente se deixa enganar com muita facilidade. Eu tive, não posso dizer que eu tive uma base católica. Quando me perguntavam antes do espiritismo a minha religião, eu dizia que eu era católica porque eu tinha sido batizada, mas eu nunca frequentei a igreja. Eu fui batizada porque os meus pais assim quiseram que eu fosse batizada, né? Mas aquilo para mim, sem qualquer, não desrespeitando a religião, não desrespeitando o ato, para mim aquilo não é válido porque eu não sabia o que significava, entendeu? Era mais para eles do que para mim. E aí nós temos determinados santos, tem aqueles que a gente
se apega mais, que a gente tem mais afinidade, né? E sabemos que esses santos, com certeza, foram mártires, foram homens como nós, mas pessoas especiais que tinham uma missão, que vieram e cumpriram e fizeram com que seu nome ficasse gravado para sempre na vida daqueles que já passaram, dos que estão e dos que virão, né? Eles fizeram a parte deles, não como santo, mas como homens, como seguidores do Cristo. E eu acho que é isso que nós temos que ter em mente e lembrar sempre que são pessoas comuns que eu digo entre aspas, para não colocar ninguém especial, porque a gente sabe que especial mesmo foi Jesus Cristo, né? Depois dele, todos foram seguidores, assim como nós somos seguidores. E quem sabe não tem entre nós algum missionário, alguém que vai deixar o seu nome na história, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe a missão de cada um, que vem, que já veio, virá, mas que a gente veja que são pessoas comuns, que fizeram a sua parte e que hoje nós podemos recorrer a eles, porque sabemos que já são seres bem iluminados e que eles nos ligam ao alto, né? São eles que fazem a nossa ligação com o mais alto, né? Eles que estão mais perto de nós, como os nossos anjos guardiões também. Então, com todo respeito, eu volto a dizer, nós temos a fé, nós podemos ter os nossos amuletos, mas a gente tem que ver que é muito mais do que só aquilo ali, né? Aquilo é uma pequena parte. Eu acho que são várias partes, né? A fé tem aquela semente que Deus plantou em nós, tem o que nós fazemos com aquilo, né? E tem também o que nos ajuda, nos fortalece. Tem pessoas que realmente se sentem muito seguras, mas que elas não fiquem só naquela redoma ali, que elas consigam abrir a mente e abrir o coração. E que a gente saiba também da importância que escolher alguém para seguir, da importância que para todos nós ter a confiança no outro e que a gente procure bem o outro, que a gente não entregue o nosso coração, a nossa vida a qualquer pessoa, porque ela chegou com palavras bonitas e ela nos prometeu o mundo. E a gente analisa sempre. Se o Cristo estivesse aqui nesse momento, será que ele ia aprovar a atitude desse que nos está oferecendo? Em troca de que essa pessoa está querendo nos oferecer, vamos dizer, um pedacinho no céu? Nós sabemos que, pelo nosso esforço, nós conseguiremos o nosso espaço no céu. E a gente não precisa aqui comprar. A gente precisa aqui fazer por onde para que a gente conquiste esse nosso lugar. É isso. Lindo! Quem mais gostaria de falar? Levante seu dedinho. Fala, Luciano. Interessante, né? Que ontem a gente começou com esse assunto também. É um convite mesmo para a gente expandir as nossas consciências, sair um pouquinho da ignorância, né? Esse assunto ele é muito polêmico, assim. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de um pastor pedindo dinheiro, vendendo água, né? Vendendo água. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, imagina se a gente vendesse essas águas fluidificadas que a gente fluidifica aqui todos os dias. É mais ou menos a mesma coisa. E como é sério isso, né? Como que mexe com a ingenuidade das pessoas, como pode, enfim. Então, muito interessante ter saído esse texto. Mais uma vez, a gente precisa estar atento. Óbvio que as instituições, os centros, as igrejas precisam se manter. Então, a gente precisa usar o equilíbrio, né? Óbvio que a gente vai comprar alguma coisinha, vai ajudar. Agora, a gente não pode se sentir intimidado a fazer isso. Porque normalmente se intimida, né? É como se colocasse contra a parede. É tipo, não sei, é uma intimidação. Então, a gente precisa estar atento a isso, a manter esse equilíbrio, a buscar questionar quando se sentir intimidado. Porque Jesus é muito claro no seu texto. Nem ele vende as próprias bênçãos dele.
Então, isso realmente não pode existir na casa dele, né? É isso. Alguém mais gostaria de falar? Achei muito interessante tudo que a Nani falou, que a Luciana complementou, que é o equilíbrio, né? A palavra de ordem, nada de excessos, né? Aí as pessoas se questionam muito nessa passagem, porque, nossa, como Jesus era tão pacífico, tão amoroso, tão brando, tão paz e amor, como que ele foi virar a mesa, como que aconteceu aquilo, aquela confusão toda, né? Aí, uma vez eu ouvi uma palestra do Haroldo, ele falou que naquela época era muito comum pantomima. Pantomima é tipo um teatro gestual que faz o menor uso possível de palavras, era mais tipo mímica, né? Era os gestos, era como narrar alguma coisa com o corpo, e que Jesus estava fazendo uso da pantomima, né, nesse episódio, né? Porque tem muita esse questionamento, como isso daí não aconteceu? Não, isso daí aconteceu, ai meu Deus. Aí ele estava explicando essa parte, né? Para poder, mais uma vez, que Jesus ele era nosso mestre, é nosso mestre, né? Era um professor, um educador, então era uma maneira que ele, já que era muito usado na época a pantomima, então vamos usar a pantomima para poder ficar marcado isso daqui, que isso daqui não é legal, vamos fazer. Aí ele foi e fez esses gestos mais bruscos de virar a mesa e tudo mais. Aconteceu, mas foi, no caso, pela explicação, né? Porque o Haroldo ele estuda muito o Evangelho, como era a época, né? Toda essa parte assim, o que ele queria dizer essa palavra queria dizer isso, isso, isso. Então ele, uma vez eu vi uma palestra falando sobre essa parte, eu achei interessante saber, porque a gente também tinha essa dúvida, não, fez, não fez. Não fez. Jesus era só paz e amor, ele não ia fazer isso. Aí tem essa explicação. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Tudo bem, se ninguém quiser falar. Silvia Leal. Eu só vou complementar que eu também achei muito interessante que essa passagem de hoje tem muito a ver com a de ontem. Quando a Nani começou a falar, eu falei, gente, a gente está lendo de novo os falsos profetas, porque são os falsos profetas que ganham dinheiro em cima da fé dos outros, né? Infelizmente. Então a gente tem que estar atento no que a gente está colocando a nossa fé, se é num objeto, numa imagem, ou se é realmente na divindade, né? Em Deus, em Cristo. Então, a gente falou, sempre existirão os falsos profetas e sempre existirão aqueles mal intencionados que estão à frente de uma determinada instituição religiosa. Então, e às vezes acaba tendo muito poder, né? Até canal na televisão, inclusive, porque isso alcança mais audiência. E aqui eu moro a 20 quilômetros, mais ou menos, de Aparecida do Norte, que é a maior basílica da América Latina. Acho que quem não foi aí passa na Dutra e enxerga o tamanho daquela estrutura, né? Assim, boa parte dela funciona graças ao comércio em torno da imagem, né? Eu acho que assim tem que ter que nenhum equilíbrio. Até que ponto você faz aquilo para manter a igreja? Até que ponto você tem lucro em cima daquilo que você vende, né? Daqueles objetos e tal, né? Às vezes você já aconteceu de eu estar viajando e queria conhecer uma igreja, eu ter que pagar para entrar na igreja. E assim, eu penso, gente, que absurdo, mas tá, existe um lado, de repente é para manter a igreja, mas quanto que eles estão cobrando, né? É um valor acessível? Eu queria conhecer a igreja, mas de repente é um valor que eu acho abusivo para conhecer aquela igreja. Então, assim, como vocês falaram, a gente tem que ter o bom senso e o equilíbrio, né? E perceber isso, né? Nem todo mundo tem chances, que é um católico, de conhecer a Terra Santa, né? De ir para Jerusalém. Então, realmente você precisa, porque você é católico, ir até lá? Será que você realmente precisa para provar a tua fé? Ou você pode ir até a Aparecida, que é mais perto, ou de repente você nem precisa até a Aparecida, né? Você pode, tendo Deus dentro de você,
Eu acredito que, sei lá, eu não sou católica, mas nem na igreja você precisa ir para você andar no caminho certo, né? Você precisa ter Deus dentro de você, não necessariamente estar dentro da casa que eles chamam da casa de Deus. Mas essa é a minha opinião. Perfeito. Não sei se vocês estão me ouvindo, parece que eu estou congelada. Eu vou chamar então a Nani, se ninguém mais quiser falar. Tá, Nani? Pode vir, Nani. Vem cá. Você não está congelada, não. Tá? Não está não. A gente está te vendo e ouvindo bem. Tá bem mexilhona. Só falando um pouquinho do que a Silvia estava falando, exatamente isso do comércio, né? Que se faz em torno de determinadas igrejas. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu fui a Salvador, teve uma igreja que a gente não entrou porque tinha que pagar, né? E aí, como é que a gente paga para entrar na casa de Deus? E aí, exatamente o que ela pontuou. Claro que a gente sabe que tudo é um custo, né? Infelizmente, não dá para não cobrar, vamos dizer assim, nada, porque tem aqueles, e principalmente lá, né, tem uma igreja que é toda de ouro, é lindíssima a igreja, mas tem uma igreja que é toda de ouro, a igreja é riquíssima, é linda, imagina o trabalho que é para fazer a segurança toda daquele local, né, visto que aquilo para limpar tudo, né? Tem que ter alguém para limpar. A gente vê lá no café, tem uma pessoa que limpa, tem uma funcionária que faz a manutenção da casa, né? A gente sabe de tudo isso, mas até que ponto, né? E assim, não condiz pelo número de pessoas que vão lá, uma quantidade mínima, de repente, seria uma coisa, né? Ou ter um dia em que não se cobre, né? Alguma coisa assim, pensar em todas as pessoas que, de repente, têm a vontade de conhecer o lugar e não podem, exatamente por isso, né? E quanto ao que a Suzana falou, do que o Cristo fez, que as pessoas ficam muito em dúvida, ele era muito tranquilo, se ele fez ou não aquilo, a gente lembra também das parábolas, né? Tudo que a gente vê nas parábolas, tem umas coisas que a gente abre o olho e fala assim, nossa, mas será que o Cristo fez isso? Lembrando que não foi relato dele, foi relato de outro, né? E tem aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, tem sempre uma coisa do ponto de vista de quem está contando aí também, né? Eu acho que tem muito isso também. Mas, independente de qualquer coisa, que a gente tenha uma fé raciocinada. Eu acho que nesse finalzinho de estudo a gente precisa pontuar muito isso, que tenha fé raciocinada. Até que ponto você está disposto a trocar, né, o dinheiro pela sua fé, né? Tem determinadas coisas que nós sabemos que é para ajudar, tem determinadas coisas que nós gostaríamos de ter, até como lembrança de alguns lugares que fomos, de alguns momentos, algumas estatuetas, ou o que for, né? Mas nós temos também que ter o equilíbrio, né? De saber, opa, peraí, mas aí já não é mais uma lembrança, né? E o negócio já está correndo para o outro lado, né? Então é isso. Mais uma vez eu peço desculpas se eu falei alguma coisa que possa ter gerado algum mal-entendido, é porque eu acho que tem coisas assim que são tão polêmicas, se a gente não usar a palavra certa, a gente corre o risco de ser mal interpretado. E, mais uma vez, eu digo, não tenho nada contra a crença de ninguém, cada um segue aquilo que quer, cada um sabe muito bem o que lhe é necessário. Tenho também as minhas preferências, né? E, assim, sem nenhuma crítica, tá? Por favor. Eu acho que agora eu estou achando. A Sueli mexeu, porque achei que estava todo mundo congelado. Falei, gente, agora eu vi a Sueli mexendo ali, a Suzana. Então, que a gente pense muito, né, antes de entregar a nossa vida, e que a gente lembre sempre, como eu falei anteriormente, que são as nossas boas ações que vão fazer com que a gente cresça aos olhos de Deus, né?
Por tantas vezes sinto o meu mundo tenso, abrigo para o medo e a confusão. Procuro em vão achar tranquilidade, perdido no deserto de uma solidão. Como Paulo pela estrada de Damasco, encontro tantas pedras a me atropelar, e fico cego em frente às dificuldades, e ao Senhor começo a perguntar: o que farei para mudar o meu destino? O que farei para conseguir ficar em paz? Que farei para encontrar felicidade? Que farei para entender sua vontade? Atitude de amor para com seu irmão. Seja onde for, abrir seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Que farei atitude de amor, que farei abrir seu coração, que farei caridade é a luz, que farei o caminho é Jesus, atitude de amor para com seu irmão, seja onde for, abrir seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. E que possamos trilhar esse lindo caminho, indo ao encontro de Jesus. Ele nos espera de braços abertos. E que possamos, através das nossas atitudes, da nossa transformação, nos ajudar e auxiliar todos aqueles que passam pela nossa vida e que têm necessidade de auxílio. Agradecendo a Deus, aos bons espíritos, por ter fluidificado as nossas águas, por ter colocado tudo que necessitamos como remédio, como ideia a ser esclarecida, tudo o que precisamos nesse momento, que seja colocado nas nossas águas, agradecendo também por mais esse dia, esse encontro e esse estudo. São tantos esclarecimentos que nós temos aqui, né? E que possamos ter a mente e o coração sempre abertos para o conhecimento. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo! Vamos tirar nossa foto? Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.